Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Me gostaria hoje hablar-lhes pouco acerca da história do povo de Israel quando estava no deserto, rumbo à la terra prometida. Deus, com manos poderosas, livrou ao povo da esclavitude de Egipto. Eles viveram em la esclavitud durante 400 anos. O povo foi oprimido por Faraó, que é símbolo de Satanás, que é quem oprime a las pessoas. Ele que quer que a gente sufra, que a gente não tenha paz, que a gente não seja feliz. Pero Moisés foi servo do Senhor, que foi usado por ele para liberar o povo da esclavitud. E Moisés chegou ao monte Sinaí juntamente com o povo. E ele subiu a la cumbre del monte para hablar com Deus. Pero Moisés se quedou allí durante muito tempo en el monte, en el topo del monte Sinaí, hablando com Deus. Ele tardou em bajar del monte. E o povo hebreu era povo duro de coração. Era povo rebelde. Eles eram terríveis, eram muito incrédulos. E disse a Bíblia que, vendo o povo que Moisés tardava em descender del monte, se acercaram a Arão e lhe disseram: levanta-te, haz-nos deuses que vajam delante de nós outros. Porque a este Moisés, el varão que nos sacou da terra de Egipto, nós sabemos que lhe haja acontecido. E eles correram los zarcillos de ouro que tinham em suas orejas, trajeron a Arão e hicieron bezerro de ouro, mire usted, e adoraram aquele bezerro de ouro. Adoraram, cultuaram, ofereceram sacrifícios àquele bezerro de ouro. Esta situação desagradou profundamente a Deus, porque Deus sacou o povo da esclavitud. Mire como o ser humano muitas vezes é ingrato para com Deus. Deus foi quem condujo o povo por el deserto. Deus los guiou en el deserto. Deus abriu el mar rojo para que o povo passara em seco. E allí eles se volveram a outros deuses. Eles se inclinaram a outros deuses. Eles se rebelaram em contra do Senhor. E Deus disse a Moisés: vê, pois, a hora. Lleva a este pueblo adonde te he dicho. E aqui mi ángel irá delante de ti. Mire usted que antes era Deus quem ia delante do povo, o próprio Deus. Pero agora, a raiz de este pecado, Deus decidiu apartar-se e enviar ángel para que fora delante do povo. O Senhor disse a Moisés: anda, sube de aqui, tu e o povo que sacaste de la terra de Egipto, a la terra de la qual juré a Abraão, Isaac e Jacob, dizendo: a tu descendência la daré. E eu enviaré delante de ti el ángel, e echaré fora ao cananeu, ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao eveu e ao rebuseu.
a la tierra que fluye leite e mel, pero yo no subiré em meio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Esta foi, amiga minha, amigo meu, uma mala notícia para el pueblo. Uma mala notícia também para Moisés, por suposto, e todos quando escutaram estas palavras, estas malas notícias, vestiram luto, e ninguno se puso sus atavios. Hubo uma grande tristeza en el campamento de Israel, porque a garantia de la vitória, a garantia para que eles tiveram êxito em naquela jornada que estavam empreendendo, estava em la presença de Deus, em ter a presença de Deus com ele. Mire como é importante a presença de Deus. E disse a Bíblia que hablaba el Senhor a Moisés cara a cara, como habla qualquer a seu companheiro. E ele volvia ao campamento, pero el jovem Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartava de em meio do tabernáculo. Moisés tinha um companheiro, ele tinha um colaborador, um servidor fiel, temeroso de Deus, que se chamava Josué. E Josué nunca se apartava do tabernáculo, nunca se apartava da presença de Deus, nunca se apartava de Moisés. E por isso Josué, mais tarde, por causa de sua conduta, de sua fidelidade, de sua integridade, de sua fé, ele foi escolhido para substituir a Moisés. E Moisés disse ao Senhor: agora, pois, se he hallado graça em tus ojos, te ruego que me mostres agora tu caminho, para que te conozca e haja graça em tus ojos. E mira que esta gente es pueblo tuyo. E o Senhor lhe disse: mi presença irá contigo e te daré descanso. E Moisés respondeu: se tu presença não há de ir comigo, não nos saques de aqui. Observe você, amiga minha, amigo meu, a atitude de Moisés. Ele estava convencido, seguro, que se tiver a presença de Deus com ele, se o Espírito de Deus o acompanhara, ele venceria a todos os inimigos que se levantaram em sua contra. Ele teria êxito e o povo chegaria à la terra que Deus havia prometido, la terra de Canaã, la terra que flui leite e mel, la terra de la abundância. Pero Moisés não queria que um anjo fuera com ele. Ele queria a presença de Deus, porque Moisés, ele conhecia a Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Era um homem espiritual. Era um homem de fé. Tinha uma fé inteligente, uma fé racional. E Deus prometeu que sua presença iria com ele. Há muitas pessoas, Alberto, que desafortunadamente fracassam na vida. Não é porque não creem em Deus, não, porque muitíssima gente crê em Deus. Há muitíssima gente que tem uma religião, que sigue a uma religião, sigue a uma tradição religiosa, crê de verdade em Deus, pero
les falta la presencia de Deus. E se la persona não tem a presença de Deus, ela vai a enfrentar os problemas com a força de seu braço. Ela vai a lutar com suas próprias forças, não com a força de Deus, não com o poder de Deus. E por isso há tantos cristianos neste mundo que fracassam. Há tantos cristianos que se hundem, aún creyendo em Deus, porque não é que lhes falte fé, falta a presença do Espírito Santo em suas vidas. Y el propio Señor Jesús nos enseñó lo importante y lo vital que era para nosotros el Espíritu Santo, diciéndonos que Él sería el que nos guiaría a toda la verdad, que nos revestiría también de poder. Y cuando alguien cree en Dios, pero no tiene su presencia, no tiene el Espíritu Santo, termina siendo un cristiano desorientado, confuso, con muchas dudas, sin fuerza, sin poder para enfrentar las luchas y los desafíos que la vida nos presenta, porque la vida nos presenta infinidad de desafíos, adversidades, conflictos, murallas que nosotros tenemos que enfrentar y que con la dirección de Dios vamos a saber cómo vencerlas y cómo superarlas. Pero es obvio, obispo, que nuestros amigos oyentes, sí, vosotros que nos estáis escuchando, tenéis que priorizar lo más importante, que es decir, oye, yo voy a buscar, yo voy a orar, yo voy a insistir porque quiero el Espíritu Santo. Yo voy a hacer como Moisés, que buscó la presencia de Dios. Él quería que la presencia de Dios le guiara y nosotros necesitamos también el Espíritu de Dios. Moisés sabia que a batalha não era física, era espiritual. Ele sabia que a luta era espiritual. Não ia lutar contra inimigos físicos. Não, os inimigos vendriam, sim, pero Satanás los usaria para intentar bloquear seu caminho, para intentar destruir sua vida. Ele sabia que a clave de la vitória estava em la presença do Espírito Santo, assim como usted, eu, todos nós outros, para que podamos vencer nesta vida, necessitamos da presença de Deus. Necessitamos do Espírito Santo, porque, amiga minha, amigo meu, como poderemos vencer na batalha espiritual se não temos o poder do Espírito Santo dentro de nós outros? Pense nisso. Pense, analise isso. Como você vai vencer a Satanás e seus demônios? Como você vai vencer a todo inferno que se levanta em sua contra, se você não tem o Espírito Santo em sua vida? Por isso, você que és um cristiano, você muitas vezes cai no pecado, você comete muitos erros, você fracassa em la vida, você toma decisões equivocadas, você toma decisões movido por emoções, por sentimentos, você escuta a voz do coração em vez de escutar a voz da razão, a voz da fé. Quantas decisões equivocadas eu he tomado em minha vida quando não tinha o Espírito Santo? Eu creia em Deus. Eu creia em Deus. Eu tinha uma religião. Pero isso não me serviu de nada. Isso não ha impedido que eu tomara malas decisões, que eu sofrera, que eu tivera fracassos em minha vida. Foi só quando eu compreendi a palavra de Deus e a importância da presença de Deus em minha vida. E eu priorizei a presença de Deus. Eu priorizei o Espírito Santo. Eu busquei o Espírito Santo com todas as minhas forças. Foi a partir daí que ele vino sobre minha vida e cambiou minha vida.
cambiou toda minha vida cambiou. E és ele Espírito Santo quem me fortalece. És ele Espírito Santo quem me sustenta, porque nós outros somos homens, como todos ustedes que nos escutam agora. Somos humanos também. Somos sujeitos a muitas debilidades. Pero o Espírito Santo nos dá a mente de Cristo. O Espírito Santo nos dá o dom da fé. Sim, porque a fé é um dom do Espírito Santo. Quem nos dá a fé é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita para vencer. Ele nos guia, nos hace ver os problemas, as circunstâncias da vida, não com os olhos físicos, sino com os olhos da fé. Esta ha sido a clave da vitória de Moisés. Por isso, ele teve grandes conquistas. Por isso, ele pudo vencer a todos seus inimigos. Ele foi o grande libertador do povo de Israel. Esta foi também a clave da vitória de Josué. Josué que era um servidor de Moisés. Josué que também tinha a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em sua vida. Aunque ele também enfrentou problemas no deserto. Aunque ele enfrentou inimigos. Ele teve que enfrentar a cidade de Jericó, que era uma cidade fortificada, que tinha grandes muralhas. Era impossível que alguém entrara em Jericó, porque a cidade estava fortalecida, protegida por aquelas grandes muralhas. Pero Josué nunca mirou para o tamanho da muralha, o tamanho do problema. Nunca mirou para as dificuldades. Ele sempre supo mirar para Deus, para o poder de Deus, para a grandeza de Deus. Por isso, Deus lhe bendijo. Por isso, Deus lhe deu grandes conquistas, grandes vitórias. E esta é a clave. Se você que me escuta agora quer vencer suas lutas, suas batalhas, problemas familiares, espirituais, econômicos, se você quer ser um vencedor neste mundo, a clave é você invertir em sua fé, invertir no Espírito Santo, em la presença de Deus, buscar o Espírito Santo em primeiro lugar em sua vida, fortalecer-se espiritualmente, porque não haverá nada e nadie que lhe pueda destruir. Ponga atenção nisso. Não haverá nada e nadie que pueda prevalecer sobre a sua vida, porque se Deus és com nós outros, quem contra nós outros? Quem poderá vencer-nos? Quem poderá destruir-nos? Você necessita mais que todo do Espírito Santo, da fortaleza do Espírito Santo. E desta maneira, todas as muralhas que você encontre em seus caminhos cairão por terra e você vencerá, você conquistará o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Por isso, me gostaria aqui invitar-lhe a que você esteja conosco este domingo, 10 da manhã. Porque este domingo estaremos buscando o Espírito Santo, estaremos fortalecendo-nos em Deus, llenando-nos do Espírito Santo, llenando-nos da presença de Deus, e vamos a começar esta semana de fé, que será deste domingo 5 ao domingo 12 deste mês de setembro. Uma semana de fé, de poder, de milagros para você que quer derribar
sus gigantes, sus muralhas, usted que quer vencer a todos os problemas que lhe afligem. Venga, participe, vamos a buscar o Espírito Santo, esta fortaleza de Deus, e usted passará a viver uma vida plena, uma vida vitoriosa, uma vida feliz. Este domingo, 10 da manhã, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe. Porque quando o Espírito Santo entra em sua vida, amiga minha, amigo meu, quando o Espírito Santo tome possessão de sua vida, ele hará de você um vencedor. Não haverá problema que você não possa vencer. Este domingo, às 10 da manhã, lhe esperamos. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos, seus familiares, para que eles também sejam fortalecidos em la palavra de Deus e possam priorizar o Espírito Santo em suas vidas. Amanhã regressaremos aqui com todos ustedes. Hasta amanhã, que estén bem.